noite, como é que vocês estão, meus irmãos? Boa noite, todos se encontram de pé e ordem para a gente poder dar início ao nosso estudo? Perfeito, irmãos. Primeiramente, meus mais sinceros desejos de paz profunda e que o Eterno seja com todos, que possa ser feita a luz, o amor e a vida. A nossa instrução de hoje, ela tem o caráter de apresentar o porquê que as iniciações sempre são feitas e qual a relação que essas iniciações têm com a caminhada e a senda do buscador, da buscadora, do peregrino, do místico em um geral. Essas iniciações, elas se iniciam... Peço perdão pelo cachorro. Essas iniciações, elas têm início nas antigas escolas de mistério e elas remontam a um passado de sábios, um passado de tradições que sempre foi, sempre será a nossa tradição. Todo esotérico, todo místico, todo trabalhador da arte real, ele recebe a instrução como diz a tradição. Alguém que recebeu a instrução também lhe transmite, criando uma corrente com milhares de elos. Esses elos, essa corrente, nós chamamos pelo nome de egrégora. E nossas egrégoras se unem em algo conhecido como Grande Fraternidade Branca. Essa Grande Fraternidade Branca se encontra no orbe no qual habitamos, divididas e segmentadas em diversas escolas de mistérios. Essas iniciações são feitas dentro do templo maçônico. Essas iniciações são feitas dentro das lojas, dos Pronui, dos capítulos Rosa Cruzes. Essas iniciações são feitas nas câmaras da Gnoses. Essas iniciações são feitas nas lojas teosóficas. Essas iniciações são feitas entre os sufis, entre os cabalistas. Em toda forma filosófica, essas iniciações se encontram presentes e ativas. Para os extremamente cristãos, a palavra iniciação pode tomar uma conotação um pouco assustadora, vamos usar esse termo. Uma vez que o cristão ele é iniciado, sempre seja lhe apresentado símbolos muito chocantes. O batismo é uma iniciação. Baptismo, do latim, estar empapado. O batismo é uma iniciação cristã. Assim como a primeira comunhão. Acontece que essas iniciações, como elas visam um público muito jovem, que são crianças, elas se mascaram em símbolos de anjos, em símbolos de pombas, em símbolos leves, para que a criança aceite ele de bom grado, que os pais se sintam bem por estar colocando o filho em iniciações cristãs. Lógico que essas iniciações têm o nosso respeito, elas têm o seu valor com toda certeza, e nós amamos todas as formas de religião, todas as formas de tentar se religar a Deus, mas esse símbolo ele é muito mais forte quando ele é apresentado para um adulto.
esse símbolo que é recorrente dentro do cristianismo, ele é a transmutação do homem profano num homem mais próximo do divino, através do símbolo de comer a carne de um sacrifício humano, de um homem que foi assassinado num objeto de tortura, ao qual você recebe das mãos também de uma corrente de egrégora, quer dizer, todo padre, todo bispo foi iniciado por um padre, um bispo antes dele, até remontar à base episcopal de Roma no Vaticano. Então, essas iniciações, elas são sempre para quebrar certos paradigmas do cotidiano e iniciar o neófito num novo conhecimento arcano que só pode ser apresentado de forma subjetiva e através de uma espécie de choque. Você se encontra ligado ao mundo cotidiano. Dia a dia você se levanta, vai ao trabalho, você discute com a sua esposa, discute com o seu marido, com a sua mãe. Você debate no trabalho, você negocia coisas, você vende coisas, você compra coisas, você deixa de possuir essas coisas, perde a paciência, o mundo se coloca na frente dos seus olhos e tudo que você sabe é material e denso. E você então, através do chamado que cada um recebe em um dado momento da sua vida, passa a se dedicar aos estudos e encontra, como diz a tradição, o mestre. Sempre que o aluno está pronto, o mestre aparece. Essa é a nossa tradição. Então, o mestre, sabendo que é preciso que você crie um choque para dividir aquilo que é sutil do denso, precisa te pôr em uma iniciação. Essas iniciações, todas elas, basta você pesquisar. Se você se tornar muçulmano, você morre para o mundo antigo, é purificado de seus pecados e renasce muslim. Se você se torna cristão, você submerge as águas, morre para o seu passado e renasce pelo batismo. Se você se torna Rosa Cruz, ou maçom, ou gnóstico, ou sufista, ou cabalista, todas essas escolas vão te passar por um processo iniciático que remonta a uma alegoria muito antiga que se encontra no Egito. E pode ser lido, eu vou deixar o livro assim que nós terminarmos essa instrução, é o livro dos mortos do Antigo Egito. E ela é uma transição da morte para a vida. Escolas de mistérios que querem criar esse choque da divisão vão fazer com que você sinta na pele o que é morrer. É preciso que você morra para poder renascer. É preciso morrer em si próprio para poder renascer ainda em vida. E as escolas de mistérios, elas vêm colocando essas peças que por algumas escolas são chamadas de teatro mágico, para que você entre em um contato psicológico com um eu mais profundo. Um eu que conversa única e exclusivamente através de símbolos, emoções, por sentimentos. Esse eu mais profundo é o qual chamamos de mestre interior. E esse eu mais profundo é aquele que precisa recordar de si mesmo, de onde veio, quem é e pelo que tem passado paulatinamente, existência após existência. O despertar de Ravi Yeshua, Jesus, foi em vida. O despertar de Buda, Siddhartha Gautama, foi em vida. O despertar de Moshe Rabbeinu foi em vida. O despertar de Eliyahu foi em vida. Perdão. Todos os veneráveis mestres a quem a gente busca conhecimento passaram por um processo iniciático em algum momento. Moshe
era iniciado nas escolas de mistérios, mas a Torá nos mostra uma iniciação quando ele mata o egípcio. O símbolo de que ele mata aquilo de egípcio dentro de si próprio. A iniciação. Rabi Yeshua caminha pelos desertos e responde a Rashatan, que é o tentador, o opositor, com as palavras do livro de Devarim. E ele renasce. A gente vai ver um símbolo posterior dele renascendo para o divino, ressurreição. Certas coisas se encontram dentro desses mistérios e precisam ser analisadas e vistas com olho crítico. Por exemplo, na ressurreição de Rabi Yeshua, o Evangelho vai dizer que ele dobrou a sua manta ao se levantar. Os judeus faziam isso tradicionalmente com um símbolo de que eles retornariam para aquele lugar, para aquele leito. E o escritor desse evangelho, bem conhecendo a tradição, fez com que o mestre dobrasse esse manto como um símbolo de que ele também retornaria. No livro dos mortos do Antigo Egito, a gente se depara então com Horus e Osíris. Todo faraó vivo é Horus, todo faraó morto é Osíris. No passado, os egípcios entregavam os seus mortos a um deus chamado como Anpu. Hoje nós conhecemos este nome como Anubis, o deus com cabeça de chacal. Muitas pessoas têm a tendência a acreditar que esses antigos religiosos eles eram politeístas. O que mais para frente ainda nessa instrução a gente vai perceber que não é de todo verdade. A população que não poderia entender o Uno, então se ligava a características inferiores do todo. Existe um templo em Karnak, e este templo, erigido por Ramsés II, todo solstício de verão, o sol se alinha perfeitamente com a entrada desse templo. Todo o panteão egípcio é iluminado lá dentro. Existem estátuas megalíticas do panteão egípcio. Ra, Horus, Osíris, Ísis, Rampuru e assim por diante. Mas um Deus sempre se encontra em oculto nesse templo. Esse Deus é Ptah, Ptah-hotep, conhecido como o Deus dos artesãos, o Deus dos arquitetos, o Deus da sabedoria, considerado então o criador e grande arquiteto do universo, simbolicamente para os egípcios. Sendo assim, as iniciações que eram feitas nas câmaras egípcias e a grande probabilidade de que as pirâmides de Gizé, conhecidas como Quéops, Khafre e Miquerinos, elas eram usadas nesses processos iniciáticos. Disseram várias vezes que são túmulos de faraós, mas a verdade é que não existe registro de algum faraó que tenha sido encontrado na Câmara do Rei, dentro dessas pirâmides. Elas têm uma acústica perfeita e algo ressona lá dentro em certos momentos. Essas três pirâmides elas se encontram perfeitamente alinhadas com o cinturão do Órion, conhecidas como as Três Marias por nós, pelos árabes Al-Netak, Al-Nilam e Mintakah, e para a tradição cristã se chama Gaspar, Belchior e Baltazar, os três reis que visitam o nascimento do Mestre. Nesse livro, ao qual eu vou deixar no grupo para que os irmãos possam ler, ele é um livro de difícil acesso,
Você pode comprar esse livro, com toda certeza, numa tradução bacana. Contudo, na internet, ele simplesmente não é achado. Se vocês procurarem pelo Tratado Anne, vocês vão ver traduções que são muito fracas, e inclusive algumas sem sentido nenhum. São 50, 60 páginas sem nenhum sentido. E este livro vai ser disponibilizado para que vocês possam caminhar por essa iniciação antiga. Nenhum tipo de apresentação de iniciações vai ser dada nessa instrução, porque a iniciação ela tem um conceito basilar, como eu disse no começo da instrução, que é de criar um choque no neófito. Logo, se você conta aquilo que acontece dentro de qualquer iniciação, ele não vai ter aquela relação com o mistério que ele teria se fosse com aquelas famosas borboletas no estômago, do nervosismo de passar pela primeira iniciação. A iniciação, então, ela traz para nós esse conhecimento que foi passado de mestre a mestre pela tradição, não importa qual escola o irmão venha, se vem da gnose, se vem da teosofia, se vem da Kabbalah, se vem do sufismo, se o irmão vem de ordens como Augusta e respeitabilíssima, como a antiga e mística, como a eubiose. Cada um vai trazer as suas iniciações conforme o seu rito, conforme a sua tradição pessoal. Mas todas elas remontam sempre ao renascimento do homem. Nesse texto maravilhoso que é chamado Tratado Anne, ou Papiro Anne, ele vai apresentar a morte do faraó e o seu caminhar por todo o além-vida até que ele possa ter o seu coração pesado por Maat. A tradição egípcia dizia que todo homem que morresse deveria que posteriormente foram muito bem traduzidas para o Decálogo, o que era uma citação para o panteão egípcio pós-morte. Eu nunca roubei, se tornou não roubarás. Eu nunca matei, tornou-se não matarás. E assim por diante. O homem que recitasse essas afirmações era tido como um homem justo. Lógico que, se fosse verdade. Então ele teria o seu coração pesado por Maat e seu esposo, Tot, ou Toth, depende da pronúncia, né? Que depois ficou correlacionado a Hermes Trismegisto, na cultura grega, mas ele, para os egípcios, se chamava Tote e era simbolizado de duas maneiras, ou com a cabeça de babuíno, como um babuíno, ou um homem com cabeça de pelicano. E sendo o símbolo do escriba, né? Na realidade, eu não tenho certeza se é um pelicano a cabeça, é um outro passo. Vocês me perdoem, para eu não ser leviano aqui. É um outro pássaro com um bico muito fino. Ibis, perfeito. Gratidão. Com cabeça de ibis. Gratidão. Simbolizando o fato dele ser um dos escribas, então ia até Deus. Perfeito. Ele ia até Deus e trazia o conhecimento. O que o escriba faz? Vai até o mundo das ideias e traz o conhecimento. Para os egípcios, ele é o criador da escrita e de toda a sabedoria tríplice. O homem, então, chegando nesse tribunal em que teria o seu coração pesado, Maat ele colocava uma pluma do outro lado da balança. Se o coração pesasse mais que a pluma de Maat, então esse homem teria que voltar
à Terra e passar por uma nova experiência de purificação, para então, mais uma vez, se prostrar diante de Osíris e ter o seu coração pesado mais uma vez. A tradição vai dizer que o único jeito de um coração pesado passar pelo peso da balança de Maat seria sendo justo, sendo honesto, cumprindo a lei, mas caso ele não tivesse feito tudo isso, que o seu coração fosse queimado, símbolo de que aquilo tudo que ele aprendeu serviu para transmutação dele próprio. A gente sabe que o fogo renova tudo na natureza. Sendo assim, o homem poderia adentrar na barca de Osíris e então viver ao lado dos eternos. Nós temos uma alegoria similar que foi feita no terceiro manifesto Rosa Cruz, e ele se chama As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkrantz. E nele nós vemos um peregrino já de idade avançada que se encontra frente a uma estrada e nela existem alguns caminhos. O caminho fácil, diz a alegoria, que apenas um homem tomou. Todos os outros vieram pelos caminhos difíceis. Em algum deles não existiria a volta. Christian Rosenkrantz, quando chega à corte do rei para participar do casamento entre o rei e a rainha, se encontra perante um séquito de homens muito mais elevados em status do que ele próprio. Inclusive, muitos deles tratam ele com desdém. No banquete, se fartam e comem de tudo. Christian Rosenkrantz se mantém pensativo. Come com frugalidade. No dia seguinte, todos esses homens se encontram de frente a uma balança. A Vestal, presidenta, que faria o peso para saber quais eram os que poderiam se encontrar diante do rei e da rainha para ver esse casamento alquímico. Nesse séquito de homens haviam sacerdotes, haviam nobres, reis, e existiam os alquimistas letrados, que eram aqueles que escreviam livros de forma não caridosa. Quer dizer, que inventavam coisas para vender livros, para ganhar dinheiro, para trabalharem para os reis. Vamos criar um pequeno paralelo, depois nós voltamos às iniciações. No passado, centenas de monarcas criaram laboratórios inteiros para homens que se diziam alquimistas. Em muitos desses casos, esses reis se viram obrigados a retirar a vida desses pretensos adeptos, porque jamais se foi possível produzir este pó de projeção que transformasse qualquer matéria bruta em ouro. Alguns homens nessa empreita, comprando livros destes pretensos alquimistas, afundaram suas famílias pegando empréstimo para tentar concluir a obra. Nós temos casos de um certo adepto que se passava por adepto, ele era um soprador, na verdade, um puffer, que foi tomado pela realeza em sequestro e posto em obrigação de fazer o pó de projeção. Ele era um exímio químico, mas um péssimo alquimista. Em contrapartida, o rei disse que lhe arrancaria a cabeça. E ele, sendo um homem inteligente, disse: meu amo, eu não posso concluir a pedra filosofal, mas se o senhor me permitir manter a vida, eu vou conseguir fazer a porcelana branca dos chineses, o que era muito caro na época, vinha pela rota da seda e tudo mais. E esse monarca deu então o direito deste homem trabalhar em busca da porcelana branca, o qual ele conseguiu, de verdade. Ele realmente clonou, através dos processos químicos, essa porcelana branca. Voltando então a Christian Rosenkrantz e as iniciações.
de todos aqueles que foram colocados na balança para ser medido por 7 pesos, poucos foram os que se mantiveram equilibrados com o peso. Aqueles que foram rebaixados, que foram erguidos pelo peso dos seus próprios erros, foram retirados a um canto onde ficariam apenas eles. E os escolhidos, no qual Christian Rosenkrantz se encontra com grande louvor, tendo erguido 7 pesos e resgatado um dos reis, vão a uma sala discutir qual vai ser a punição desses homens. Os que têm a punição mais severa são os falsos iniciados. Os falsos alquimistas, os falsos adeptos têm a vida ceifada. Os monarcas têm de pagar um preço de resgate, um preço em dinheiro e vão-se embora. Outros que não passaram no peso tal e tal têm que andar sem roupa e assim por diante. A gente vai ver nessa grande alegoria de Christian Rosenkrantz um processo iniciático. Se a gente olhar para outros caminhos, como os antigos templários que faziam o caminho de Santiago de Compostela, isso não era também de forma alguma literal. O caminho a Jerusalém, a Jerusalém, também não era de forma alguma literal. Eles eram processos iniciáticos que visavam trazer o buscador para um conhecimento maior. Existe um homem chamado Eliphas Levi, e ele é um homem, um grande sábio com toda certeza, mas com uma história muito conturbada. Acabou tendo um caso com uma freira, um filho veio à vida e tudo mais. Ele foi um homem que foi excomungado da Igreja Católica por defender os livres pensadores no mundo cristão, e ele foi banido dos livres pensadores, das suas reuniões, por defender a Igreja Católica para eles. A sua afirmação, que ficou conhecida nos anais da história, diz que a religião é magia proibida, e a magia é religião proibida. Perdão, a magia é a religião aceita e a magia é a religião proibida. Muito bem. Em um de seus livros, esse eu vou citar esse processo iniciático, até porque ele se encontra para qualquer pessoa ler. Inclusive, outros processos iniciáticos se encontram para que as pessoas leiam, mas eu sugiro para que de forma nenhuma o irmão se permita fazer essa leitura, porque só o grande arquiteto do universo sabe o que o seu destino te guarda. E você vai estar roubando de si próprio o sigilo da iniciação. Mas essa de Eliphas Levi, para que nós entendamos um pouco do que é o caráter iniciático, existe uma sala fechada e muita fumaça dentro dessa sala. Existem alguns homens sentados na penumbra, mas ninguém pode ver o rosto deles. Um capuz lhe cobre a cara. À frente dele, existe uma mulher e ele tem algumas frases que tem que dizer. Essa mulher vem a seu caminho, ela carrega nas mãos um cântaro com água e uma tocha acesa. As pernas desse homem tremem, ele não sabe o que vai acontecer, e a frase que ele recebeu, a qual ele deve dizer, é: o que queres? E a mulher diz: incendiar os céus e inundar os infernos. E ele pergunta: quem sois? E ela diz: Sofia. A descrição continua. A sabedoria vem para unir os polos, para acabar com o sofrimento daqueles que erraram, não vão permanecer eternamente na sua dor, para retirar aqueles que fizeram a benevolência de seu pretenso trono, porque todo bem que você acha que fez não é nada perto do que é a benevolência do Eterno. A sabedoria, então, vem para unir as duas coisas.
simbolizada por essa mulher que carrega então o cântaro e a tocha. Todo aquele que aceita ser iniciado, ele aceita que existe uma sabedoria que vem sendo passada geração a geração, de um conhecimento que remonta a antigas sociedades. Esses processos iniciáticos não têm um nascimento no Egito. Eles têm lá a sua coroa, porque nós vemos as grandes potências de qual a gente pode, através da memória recente da nossa história, relembrar é o Egito, a Mesopotâmia, a Fenícia, a Síria, a Assíria, a Ásia. E nós temos essas sociedades no qual a sua cultura, por ser tão influente, venceram a prova do tempo. Mas nós temos de humanidade pelo menos 350 mil anos catalogados através da biologia. E apenas em torno de 6 mil escritos em história transcrita para linguagem escrita. 6 mil anos em 350 mil. Acontece que a gente pensa há 350 mil anos que a gente está falando de homens da caverna. A imagem que foi colocada para nós é que eles diziam uga-buga e se batiam na cabeça da mulher, arrastava pelo cabelo. Não é isso. Há 350 mil anos existe um Homo sapiens. E ele é o homem moderno. Ele era tão inteligente quanto você é hoje. Ele olhava para o céu com a mesma dúvida com que você olha. Ele tinha a mesma capacidade cognitiva, a mesma capacidade de fala, a mesma capacidade musical, a mesma capacidade de abstração geométrica, analítica. Ele era um homem moderno. Lógico que ele não tinha a carga cultural que a gente somou através da nossa história e que se encontra à disposição da leitura. Por isso a tradição sempre foi oral. Não havia como ser escrito. Então toda a sabedoria era passada do pai para o filho. Assim como era herdado também o nome do seu pai. Então você seria o seu nome, filho de tal, filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, que é filho de... e assim por diante. E herdava também o ofício. Herdava também o ofício. Vamos criar um outro paralelo e vamos olhar uma figura que se encontra no livro de Reis, o filho da viúva Hirã. Na construção do templo de Salomão, que foi pensado pelo seu pai Davi, Shlomo Amelech, David Amelech, o rei de Tiro, que coincidentemente também se chama Hirã, envia uma mensagem de paz a Salomão. Diz: eu sou e fui amigo do seu pai e serei também seu amigo. Tiro fica na Fenícia, ele é um rei fenício, certo? E Salomão requisita um pouco de mão de obra, bastante na verdade, e um arquiteto ao seu templo. Em troca, ele entrega 666 talentos como tributo a Hirã todos os anos. Madeira, prata, ouro e tudo mais. Esses tributos, 666 talentos, dá algo em torno de 23 toneladas de produto. Hirã, quando vem ao templo de Salomão, vocês podem encontrar no livro de Reis e podem encontrar no livro de Crônicas dentro do livro da lei de vocês, na Sagrada Escritura. Hirã, quando vem à terra de Israel, passa
a mostrar o ofício que ele aprendeu na sua terra, sabendo que o ofício sempre foi passado de pai para filho, só que ele é filho de uma viúva. O que nos deixa com a dúvida de onde ele aprendeu o ofício da arquitetura, que sempre foi um ofício sagrado, a capacidade de você buscar no plano mental a geometria necessária, expressar através da matemática e fazer com que se conclua no plano físico. E a gente sabe que essas construções venceram o tempo. As construções antigas, elas são feitas para durar. Se hoje você sair da sua casa e ela ficar inabitável e você voltar 200 anos depois, não existe mais casa alguma. O que existe são escombros e mato. Essas estruturas sempre foram pensadas para durar para sempre. O Templo de Salomão, inclusive, foi pensado para durar para sempre. Hoje nós temos em Israel o Muro das Lamentações, que é a parte externa do que sobrou do Mikdash. E mais uma vez nós temos uma maravilhosa alegoria na criação dos pilares que se encontram à frente do templo. A Bíblia vai dizer para nós então que Hirã ele era um exímio trabalhador e lapidava de forma maravilhosa o cobre, tendo feito as romãs do Templo de Salomão, tendo feito os querubins que estariam observando a arca, e edificando 2 colunas, a qual ele chamou Joaquim e Boaz. Nós vamos ver que o nome Boaz, ele é um nome, ou Boaz, depende da tradução da sua Bíblia, ele é um nome recorrente dentro da Escritura. Boaz foi o esposo de Ruth. Ele se encontra na genealogia de Ravi Yeshua, de Jesus. Ele é pai de Jessé, que é pai de Davi, que é pai de Salomão. Os 2 nomes têm um significado e podem ser lidos dentro da própria Escritura, que vai traduzir como o firme e o forte, ou a força vem de Deus. Alguns vão ter uma tradução como misericórdia e severidade. Tudo vai depender da tradução da Escritura que você tiver nas suas mãos. Mas, mais uma vez, o processo de você ir até o templo de Salomão. E nós não estamos falando do templo erguido por Edir Macedo, o que, para mim, pessoalmente, eu vou falar de minha própria opinião, é uma coisa, não dá para negar a obra de jeito nenhum, ele reedificou nas mesmas proporções do Templo de Salomão, ele refez, inclusive existe a piscina de Siloé, existe tudo perfeitamente como era o Templo de Salomão. Contudo, não se prega o judaísmo, se prega a Torá, prega-se o Evangelho, o que de forma nenhuma esteve à frente do Templo de Salomão. E fazem sessões que me são muito estranhas, como sessão do desencapetamento total. Trabalhos, traga o seu travesseiro e nós amarraremos uma fita e você vai dormir no sucesso. Coisas que jamais foram feitas dentro do Templo de Salomão, que era um lugar destinado ao símbolo do Eterno, símbolo. Inclusive, nem mesmo o construtor, que é Salomão, pôde ver o que estava escondido atrás do Kadosh Kodeshim, ou Kadosh Kedoshim. Depende de como você põe o Aleph. Nem mesmo ele pôde entrar. Daí surge uma maravilhosa alegoria, da qual algumas pessoas têm ciência, sobre o segredo, que foi muito bem guardado. Este símbolo do homem que ia visitar o Mikdash não era simplesmente um símbolo, eu vou lá porque Deus está dentro daquele templo de pedra. Templo nenhum pode segurar Hashem. Hashem não pode habitar em templo nenhum. Inclusive, esse é um dos conhecimentos em Kabbalah de por que o cabalista tem Rav Yeshua como Mashiach
não como Hamashia, como Mashia, como assim como Moshe era Mashia, assim como Eliar era Mashia, que traz o espírito e a consciência de Mashia para o mundo, elevando a consciência da humanidade, mas não era Hashem, porque Hashem, sendo infinitamente grande, não pode ser retido em parte alguma. Vou elaborar um pouco mais isso. Se nós olharmos para o mundo da ciência, a gente vai ver que o universo tem um limite. Como assim? O universo não é infinito? O universo é infinito. O limite que nós vemos é o limite da luz. Nada pode se encontrar acima da velocidade da luz. Logo, o universo tem um limite. 299 milhões, 999 mil, algo assim. Se nós pararmos para olhar, é perfeitamente a escala das pirâmides do Egito, mas não é nesse processo que nós vamos entrar. Agora, se você pudesse... Perfeito. O, os evangelhos apócrifos, né? Perfeito. Inclusive, se os irmãos assim aceitarem, eu também dividirei lá o proto-evangelho de... É o proto-evangelho de Tomé. E, e mais alguns textos apócrifos. Muito bem. Se você pudesse alcançar a velocidade da luz, o universo não poderia te conter, porque você possui tanta massa que você expandiria ao tamanho do universo. Você se tornaria do tamanho do universo. Agora, nós sabemos que tudo que se encontra no plano em que a gente enxerga é muito inferior a Hashem. Logo, a velocidade da luz se encontra abaixo da vibração que é o todo, que é mental. Dessa forma, se pudesse conter Hashem em seu ser, logo você seria Hashem. Se encontraria em todas as coisas e estaria acima de todas as coisas. Se encontraria no paradoxo do sábio de ser o tudo e o nada. Então, o cabalista, sabendo que nada pode ser Hashem, porque Hashem é tudo, Hashem não pode literalmente encarnar num ser humano com todas as características de Hashem, porque ele é o Ein Sof, a luz infinita. Se projeta aos mundos inferiores, diminuindo a sua luz. Se você olhar por muito tempo para o sol, você fica cego. Quem dirá observará Hashem? Logo, nós não temos Rabi Yeshua como Hashem encarnado, Deus encarnado. Mas temos ele como a parte de Mashiach em Hashem. Quer dizer, a consciência elevada que se aproxima de Hashem. Quando ele afirma, eu vi o Pai, a gente entrega toda a verdade nas mãos de Jesus. Ele viu. Não literalmente ao ponto de observar Hashem, mas simbolicamente ao entender, pela sua proximidade de consciência, melhor o que é Hashem. Ao ponto de dar ao mundo algo que o mundo não tinha até então. O perdão para aqueles que fazem o mal para nós. Lógico, as pessoas sempre tiveram essa consciência de Mashiach dentro de si e muitas vezes aconteceu. Confúcio, ele tem a mesma frase de Ravi Yeshua. Não faça ao seu próximo aquilo que não quer que faça a si mesmo. E Confúcio é mais antigo que ele. E em outras culturas nós temos também Krishna, Buda e alguns mais antigos que Ravi Yeshua. O que nos mostra que essa consciência desse plural coletivo inicia aquele que busca o seu conhecimento. Muito bem. Quando o homem, o hebreu, ia ao templo de Salomão para fazer a sua oferta de oblação, a sua oferta de ablução, quer dizer, a sua oferta onde você vai para entregar a farinha, né, a flor de farinha, o vinho, para afogar as duas rolinhas pelo sacrifício, ou então para imolar a vítima. Tudo isso era um grande símbolo iniciático. Tudo isso era um grande símbolo de um processo mental. A cultura atual, por ser literal, acreditava que o hebreu pecava, fazia o bicho na sua comunidade, depois pegava lá o seu cabritinho, levava no templo e falava, ô sacerdote, mata aí para mim que eu quero me livrar dos meus pecados.
Não era isso que acontecia, existia todo um processo mental para essa techuvá. Ele está tirando o sustento da família dele. A gente não está falando de tempos modernos em que você vai ao supermercado e vê 3 quilos de picanha, não é isso. Ele está falando um tempo em que você tem que criar a vaca, a filha da vaca, para depois nascer o novilhozinho e você conseguir manter ele vivo, alimentar ele muito bem para ele se tornar um boi forte, para puxar o arado, para ser um reprodutor, para você colocar para reproduzir com um outro animal e você começar a criar o sustento da sua família. Aquele animal que estava destinado a ser sustento da sua família, dos seus agregados, agora pelo seu pecado vai ter a vida ceifada. Você vai pegar esse animal que você viu nascer, que você ajudou a mãe dele, que é um animal, lógico, que ajudou a fazer o parto, que você criou como se fosse um dos seus. Tão importantes são os primogênitos que abrem a máter, que todos eles são Corban Olamim, são oferendas ao Eterno. Eles são oferendas a Deus, seja do grado miúdo, do grado gaúdo, seja da mulher, que seja homem e primogênito, aquele que abre a mãe. Então deve ser feito um sacrifício a Hashem, simbólico também. Então esse homem que viu, fez o sacrifício pelo seu filho, já perdeu o novilho cevado do ano passado, por exemplo. E agora, por causa do pecado dele, é um pecado alto, ele tem que expiar esse pecado sofrendo. Uma vez que ele não pode pagar com a própria vida, Hashem não quer isso, então que ele sofra naquilo que as suas mãos produziu. E ele vai carregar esse animal a pé por 2, 3 dias de caminhada até Jerusalém. Vai ter que dar água para ele, sabendo que você que está levando ele é o causador dessa morte. Vai ter que dar alimento para ele, sabendo que você está causando a morte dele. Você vai levar ele de frente ao tabernáculo. Você vai ver a pupila dele dilatando. Você vai lembrar da grande besteira que você fez na sua vida. Na hora que o sangue dele escorrer com toda a sua vida dentro do pote, no qual deve ser aspergido o sangue nos chifres do altar. Você vai lembrar que aquele pecado é seu. Quando a carne dele, que agora há pouco andava com você pela estrada, talvez até te carregou nas costas, agora sendo queimada, a sua gordura como cheiro apaziguador ao Eterno. Porque o cheiro da carne queimando não é bom, mas o cheiro da gordura é. Você vai lembrar que a culpa é sua. É preciso que se mate um animal para isso? De forma nenhuma. Mas era um processo iniciático. Quem vai querer passar por isso mais de uma vez? Quem vai querer ficar sacrificando animal pelos seus pecados toda semana? Melhor eu me tornar um produtor de 10.000 cabeças de vaca ou que eu me torne um homem justo? Todo símbolo tem um porquê atrás de si. Quando o homem ia ao templo de Salomão, e ele ia para fazer as suas orações, ele adentrava num templo com as características do corpo humano. Se sentava num templo com as características do corpo humano. Jamais poderia dizer o nome do Eterno dentro do templo ou fora dele. Somente o sumo sacerdote, o Kohen, poderia, uma vez no ano, no Yom Kippur, adentrar ao Sanctus Sanctorum, ao Kadosh Kedoshim, e pronunciar o nome do Eterno para fazer a expiação pelo povo de Israel. Como era esse processo simbólico? Separavam-se dois bodes, tiravam a sorte entre esses dois bodes. Como tirava a sorte? Era para o ímpar, era algo assim? Não.
eram usadas duas pedras chamadas Urim e Tumim, uma branca e outra negra. E era assim que os sacerdotes faziam perguntas ao Eterno. Essa é o tirar sortes. Uma pedra era tirada a Adonai e outra pedra era tirada a Azazel. Os bodes então eram separados. Um era sacrificado no altar para Hashem, e ali mesmo ele encontrava a morte direta, sendo sangrado seu pescoço e uma morte rápida pela jugular. O outro era condenado a vagar pelo deserto e ou encontrar a sorte com alguém que o salvasse, ou encontrar a morte por sede, inanição, o que quer que seja. Mais uma vez, nós temos aí um processo simbólico. Você está fazendo o Yom Kippur, que é um processo de expiação pelo povo de Israel, e tudo aquilo que foi feito de erro e está na presença do Eterno, que seja então finalizado aqui e que esse pecado caia na terra, assim como o sangue que se verte no altar, que suba a Deus o fogo que queima as minhas entranhas pelo erro que meu povo fez, e que aquilo que não pode ser visto, que nós não sabemos qual o tamanho da transgressão, que vague a Azazel e encontre a salvação ou também a morte. Então existe um processo mental no qual aquele que está executando precisa estar ciente. Quando o processo iniciático se torna uma coisa mecânica, eu vou fazer porque assim diz a bula. Eu vou fazer assim, por que não? Porque o breviário está falando que é assim. Eu vou fazer assim, por que não? Porque eu fui iniciado assim. Mas por que que é desse jeito? Não sei. É assim e acabou. Vamos que depois nós vamos jantar e tudo mais. Não, não pode ser assim, não deve ser feito desse jeito. Deve ser feito de coração leve, de coração puro e com a cabeça do mentor, daquele que se encontra sentado na cadeira principal, que ele esteja em conexão com o mental que opera toda essa egrégora que envolve esse rito. Essa pessoa que está passando pelo processo, ela está passando por um processo da transição da treva para a luz. Eu vou criar um outro paralelo. Existe algumas comunidades que ministram um chá chamado ayahuasca, chá de ayahuasca, que é um processo com plantas, né, legalizado no Brasil, tá certo? Por ser uma religião e por ser provado que é um psicoativo que não tem características de viciar a pessoa, porque a pessoa toma e alguns nunca nem voltam a tomar pelo choque mental que é. Quer dizer, você tem um psicoativo que vai fazer você entrar em contato direto com esse inconsciente, não coletivo, mas com o seu inconsciente profundo, que vai jorrar imagens, sons, símbolos, sentimentos em você, porque é isso que é composto a parte mais profunda do homem. E algumas pessoas que ministram estes chás estão lidando com pessoas que estão buscando esse contato consigo própria, mas essas pessoas visam única e exclusivamente o lucro. Casos que conhecemos de pessoas que chegam têm a pretensão de dizer que fazem parte da ordem de Melquisedeque, batem um cajado no chão, falam que estão expulsando os demônios e santos e não sei o que de próximo, e dão um chá para as pessoas beber, e vai embora. Vai lá para trás, vai fumar um cigarro, vai ter relação com a mulher, vai fazer o caramba. Pede pros seus buscadores, ó, vocês vão fazer a utilização do chá, venham em jejum, durante uma semana sem relação sexual, uma semana sem comer carnes, tá? Venham com o estômago bem limpo, venham limpos para esse trabalho. Mas eles próprios estão em churrascos, tomando cerveja e tudo mais. Logo, nós vemos a obra por aquele que é o arquiteto dessa obra. Se esse homem não sabe o motivo do seu rito, não tem conexão mental e espiritual com aquilo que ele opera,
a gente vai se aproximar do que Rav Yeshua nos diz no seu evangelho. São cegos guiando cegos. Se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Logo, todo o processo iniciático tem um pé na tradição. Vamos olhar um pouco para o witchcraft, Wicca. Nós temos comunidades wiccanas espalhadas pelo mundo, né? Mas no Brasil, inclusive. E nós vemos pretensos mestres que fazem iniciações ao deus Córnio e a sua esposa, que também é sua mãe. Mas não sabe dizer o que isso significa quando diz que eles tiveram um filho. Não consegue vencer o símbolo daquilo que ele trabalha para ensinar de verdade o que a sua filosofia mostra. Logo, nós vemos pessoas que caem no erro de praticarem espécies de trabalhos que não têm nada a ver com aquilo que nós, buscadores que queremos a verdade, não benfeitorias, buscamos. Nós vamos separar então aquele que é buscador do exótico, do esotérico, daquele que é buscador de benfeitorias por aquilo que ele opera nas obras que faz. Quando ele faz aquilo buscando conhecimento, buscando profundidade, buscando sabedoria, esse é o buscador, esse é o peregrino, esse é o neófito. Agora, aquele que faz isso porque quer prejudicar a pessoa próxima de si, quer ganhar dinheiro, quer ficar famosa, quer trazer a mulher amada em 3 dias. Tudo isso vai contra uma lei de premissa que nós temos de que tudo faz parte da vontade do Eterno e não existe como se barganhar com o Eterno. Agora, a criação mental é outra coisa. A criação mental funciona, existe. Por que então pessoas que fazem trabalhos conseguem fazer o mal para os outros? Pelo processo de criação mental. Nós estamos lidando com um todo mental e fazemos parte do todo. E tudo aquilo que a gente vibra para o universo como um todo. Contudo, nada se faz sem que seja da vontade do Eterno. Vamos criar uma paráfrase aqui. Um parênteses, perdão. Você, na sua concepção de vida, decide envolver uma pessoa que diz que se eu praticar um sacrifício tal em tal dia, recitar tal coisas que estão em tal livro, e vou conseguir que tal pessoa perca o emprego. E aí eu vou tomar o lugar dela. A pessoa faz todo o trabalho, faz todo do jeito como foi dito. Trabalho esse que é profano, tá certo? Que aqueles que estão conosco não pensem que os trabalhos de um banco, etc., tem que ver com isso, tá certo? Não tem nada a ver com isso, é um trabalho voluntário. Mas a gente sabe que existem os pretensos magos e tudo mais que fazem esses trabalhos. Tua voz está sumindo. Termo de frater, tá certo? Frater isso, frater aquilo. Daimo para prosperidade. Muito bem. E essa pessoa perde o emprego de verdade. Você fala, caramba, funcionou aquilo que eu fiz. O que você não enxerga no plano superior do Eterno é que você fazendo esse trabalho, desejando, mentalizando, colocando toda essa energia nisso, se deparou com uma pessoa que precisava passar por um tombo para encontrar um novo caminho para si próprio. O que você, na sua ignorância, não viu quando conseguiu a vaga que você quis com o seu trabalho, é que a pessoa o perdeu dela, em desespero, abriu a Bíblia pela primeira vez em sua vida e leu. O que você não sabe é que essa pessoa, quando caiu, ela abriu pela primeira vez os livros de Allan Kardec e a paz foi feita nela. Essa pessoa, quando caiu do seu emprego,
Percebendo a necessidade do próximo, juntou o pouco que tinha e passou a distribuir café da manhã para as pessoas que moram na rua. Mas você, na sua ignorância de se sentir magista, acredita que você opera magias, enquanto Hashem está operando a verdadeira magia naquele que caiu. Ele foi iniciado, não você. O místico e a iniciação são duas coisas que andam de mão dada. As auto-iniciações são praticadas diariamente pelos ocultistas e pelos místicos. Eu me auto-inicio nesse mistério. Como? Se até agora eu não tive mestre, eu vou pegar aquilo que sei e eu próprio vou me iniciar. Aqueles que vêm sendo trazidos, palmilhando o seu caminho, pela senda, pela trilha, vão receber os caminhos das suas iniciações. No passado, no Egito, existiam dezenas de templos, cada um a um deus. E o neófito andava por cada um destes templos recebendo iniciações. Em certo templo recebi iniciações sobre a biologia e a condição humana. Em certos templos recebi as iniciações sobre a astronomia e os corpos celestes. Em outro templo recebi a instrução sobre a matemática e a proporção das coisas. Em outro templo recebi a instrução da universalidade da alma. Em outro templo recebi a instrução de que todos são feitos à imagem e à semelhança de um e só Criador. Em outros eles aprendiam sobre a reencarnação, em outros sobre como produzir a energia telúrica, e assim caminhavam pela senda iniciática. Assim são os degraus, assim são os graus, assim são as pétalas, assim são os símbolos. Nós nos deparamos na Escritura, em Gênesis 28, capítulo 28, versículo 10, com a escada de Yaakov, no qual ele vê os anjos de Deus subindo e descendo. Mais uma vez, um símbolo. Quando ele se levanta, ele ergue uma coluna, algumas pedras, derrama azeite nelas e cria ali a coluna de Betel. E diz aqui, eu vou te chamar Betel. Beit El, a casa de Deus. Porque foi aqui que eu vi a sua glória. Meus irmãos, essa é a pincelada da instrução de hoje sobre as iniciações do místico. Eu espero que essa noite, aqueles que escutaram a instrução ao se deitarem, meditem nessas palavras, que vejam essas imagens em suas telas mentais. Você pode imaginar, visualizar ou sentir. Não sei qual o caminho sinestésico do irmão, se auditivo, se visual, mas se permita entrar em contato com esse eu interior. Eu gostaria aqui agora de pedir que aqueles que chegarem a esse ponto da instrução, que digitem apenas ANI, A-N-I, nos grupos que fazem parte, porque eu vou entrar em contato diretamente, pessoalmente, para entregar o livro dos mortos do Antigo Egito. Eu não vou abrir ao grupo a todos, porque nós temos um grupo com 52 pessoas e estamos em 6. E somente é entregue para o buscador. Não é a quantidade, é a qualidade do buscador. Paz profunda, a palavra está com vocês para a gente poder encerrar. Já se vai mais de uma hora de instrução. E essa é a hora do levantamento de cada um.
que todos aqueles que chegaram até este ponto da instrução, que deixem, pode ser no grupo, ok? Não precisa ser no particular, não. Anne, perfeito. Isso, perfeito. Isso mesmo, ANI é o nome do tratado. E eu vou deixar individualmente aí para cada um, ok? A palavra se encontra com vocês, irmãos. Se tiver alguma dúvida, se não tiver, então a gente encerra para os irmãos poderem voltar ao seu dia a dia. A gente se encontra no Shabat para a instrução da Parashat Re'eh e revisar um pouco sobre a Parashat Ekev e Devarim, também? A honra é nossa, irmão, de você estar aqui. Mais profundo. Mais profunda frase. Gratidão, meus fratres, minhas sorores. Então, vamos deixar por encerrado a instrução de hoje, o nosso encontro de hoje. Que todos tenham uma boa noite e um shalom mevorá.